Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, aqui estamos nós, mais uma vez, reunidos. E nós sempre, invariavelmente, começamos o nosso trabalho com a prece e convidamos a todos os irmãos, nesse momento, a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e mentalizemos a doce figura do Divino Mestre Jesus. O certo se encontra bem juntinho de cada um de nós, através dos seus mensageiros de amor. E por isso, Divino Mestre, a Ti damos graças pelas bênçãos da oportunidade que para nós representa aqui nos encontrarmos. Ajuda-nos, amigo maior. Permite aos Teus mensageiros de amor ampliar nossas mentes, nossos corações, para que em razão e emoção possamos conquistar um pouco mais de entendimento a respeito das Tuas sublimes e doces verdades. E assim, Mestre amado, confiantes na Tua presença entre nós, na Tua assistência incondicional, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nos cabe hoje conversarmos um pouco sobre obsessão e desobsessão. Antes, porém, eu peço licença aos irmãos para ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 27, que tem como título Felicidade que a prece proporciona, o qual convidamos aos irmãos que nos acompanhem mentalmente. Diz o texto, lá no item 23. Vinde vós que desejais crer, os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses como grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai, pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos que harmoniam. Já não são um ruído confuso dos sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre, que delícias, não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida entre ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes inebriantes, perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e abatidas pela prece, sem mescla de desejos carnais. São divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhes perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Palavra de Santo Agostinho, que nos foi trazida através de uma psicografia na cidade de Paris, no ano de 1861, que nós deixamos
inicialmente para a nossa reflexão inicial. Muito bem. E como disse, nos cabe hoje conversarmos um pouco a respeito da temática obsessão e desobsessão. E para nós espíritas, muito provavelmente, já não há muita novidade a respeito dessa temática, não é? Será mesmo? Vejamos então. A obsessão é uma realidade que o mundo, ou a humanidade, lida com ela desde os primórdios da sua existência. Já à época do Egito Antigo, há registros nos ditos livros sagrados da existência do fenômeno mediúnico, um fenômeno que compreendemos hoje como uma obsessão, ou seja, a influência negativa, perniciosa, malfazeja, que um ser faz sobre o outro, quer seja encarnado, quer seja desencarnado. E nós lembramos que as nossas mentes, que possuem o mesmo padrão vibratório, que estão no mesmo nível moral e que se atraem. É por isso a verdadeira causa da obsessão. E lembramos também aos irmãos que o que nós vamos apresentar hoje é, na verdade, a continuação de uma exposição que fizemos lá no Lar de Maria, mas que todos, desejando, poderão encontrar no nosso canal Encontrando o Espiritismo, canal do YouTube. É só digitar, tanto no YouTube como no Google, Encontrando o Espiritismo entre aspas, porque as aspas direcionará direto para os nossos vídeos. Encontrará a base da fundamentação das ideias que vamos expor hoje. Muito bem. E nós ressaltamos que a nossa realidade obsessiva, como dita inicialmente, ela parte daquilo que pensamos. É o objeto, é o mecanismo, é a forma como acontece a realidade obsessiva, através dos nossos pensamentos, que muitas das vezes imaginamos ser a nossa sintonia, e que de fato não passa da nossa sintonia. Entretanto, imaginamos muitas das vezes que essa sintonia nos é prazerosa, ou pelo menos assim o sentimos, e que ela é benéfica. E na verdade, nós estamos apenas nos comprazendo das sensações que eventualmente essas sintonias nos proporcionam. Entretanto, essas sintonias nem sempre são benfazejas. Nós é que a percebemos assim. Nós é que a sentimos assim. E por isso, e aí é que se instala a obsessão. A influência negativa, perniciosa, da sintonia que eventualmente nós possamos permitir, é que nos leva à negatividade. E que negatividade seria essa? Seria justamente a que a materialidade nos proporciona. Aquela materialidade a que estamos ligados, a materialidade que valorizamos, a que buscamos, das quais nos alimentamos invariavelmente, da qual confundimos como causa. E ela não passa, na realidade, de efeito para as nossas vidas. Até o momento em que essa negatividade nos incomoda. E aí partimos em busca de algum equilíbrio. E aí nossas mentes, nossos pensamentos começam a dançar, literalmente, entre o equilíbrio, a negatividade e a sintonia, confundindo equilíbrio com sintonia, que por sua vez redunda na negatividade. E o que nós propomos esclarecer hoje é a realidade, não o equilíbrio que precisamos buscar, mas também do equilíbrio que precisamos buscar. Mas que só conseguiremos, só realizaremos esse equilíbrio, só trabalharemos as nossas negatividades e a nossa sintonia que eventualmente nos incomoda, se conseguirmos realizar a nossa harmonia, o nosso equilíbrio interior. Então, a busca da harmonia se fará essencialmente na conquista do equilíbrio que nós precisamos encontrar e realizar em nossas vidas. Do contrário, estaremos literalmente sambando, igual as figuras que estão sendo mostradas
dançando entre o equilíbrio, entre a harmonia, entre a negatividade e a sintonia, imaginando uma coisa sendo outra. Muitas das vezes, nos alimentando da negatividade como é mera sintonia. Sintonia essa que sugere muitas das vezes uma harmonia, que nos transfere uma sensação de prazer. Prazer esse que nada mais é do que sensações que são aceitas por nós. Meus irmãos, nem sempre nós não queremos só as sensações positivas. Nos comprazemos das negativas, sobretudo as mais próximas da materialidade. Porque é a matéria um instrumento, um objeto, que o ser tem para evoluir. E aí ele confunde sintonia com negatividade e com equilíbrio, quando são coisas bem distintas. Até o momento em que se sintam, por alguma sorte, incomodados. Quer seja pela dor de cabeça, quer seja pelos problemas de casa, quer seja pelo problema profissional, quer seja por alguma coisa que a gente não consegue entender. Cada um tem sua história. Cada um de nós aqui tem uma história. Se reflete de uma forma mais ou menos figurada dessa maneira. A dança entre sintonia, negatividade, harmonia e equilíbrio, que muitas das vezes não conseguimos distinguir, confundimos o que é causa com efeito, vivendo de efeito imaginando o que é causa, buscando a causa, se abraçando com o efeito, sem entender o que é causa, muito menos o que é efeito, porque o efeito nos traz o prazer. Mas se estamos buscando a harmonia que nos dá prazer, a sensação que eventualmente nos traga, ou que nos traz esse prazer, é entendida como harmonia. E de fato não é. É simplesmente reflexo da materialidade que nos alimentamos. Muito bem. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Imaginamos que muitos, ou quase todos, já ouviram essa frase. Mas poucos de nós já alcançou o significado dessa expressão. Jesus é quem nos proporciona o verdadeiro equilíbrio. Não o equilíbrio que nos mantém em pé sobre os pés, sobre cabeça erguida, mas aquele equilíbrio que nos mostra a condição de vida. Entretanto, nós invariavelmente buscamos, pelo menos nas casas espíritas, a orientação do que fazer para tratar as nossas negatividades, as nossas inferioridades, quando assim entendemos. Porque muitos de nós apenas querem se livrar da dor de cabeça, do mal-estar, da sintonia negativa, sem entender o que é que Jesus tem a ver com isso. Não, mas se ele me tirar o problema, se ele me aliviar a dor, se ele me tirar a doença, eu já estou satisfeito, já está bom demais. E o que é que acontece? Quando conseguimos alguma harmonia relativa, imaginamos que já somos donos do nosso equilíbrio. O equilíbrio que nos dá suporte é uma harmonia. E aí confundimos que estamos apenas sintonizados com a realidade que pode nos trazer a verdade. Qual verdade? A que Jesus esclarece, por isso ele é a verdade. Por que o caminho? Porque ele mostra a direção para cada um que deve seguir. Mas como um peixe que tem que nadar para se locomover, nós, nas nossas vidas, precisamos literalmente conduzir os nossos passos, conduzir os nossos caminhos. Do contrário, não vamos sair do lugar. Até porque Jesus é vida, mas é vida quando ele sintetiza os valores divinos e nos mostra a direção para seguirmos. Mas essa direção terá que ser incondicionalmente seguida, construída, caminhada, realizada por cada um de nós. Porque esse é o nosso objetivo. Por menos que entendamos, por menos que compreendamos, por menos que aceitemos, esse é um fato. E até hoje ninguém conseguiu mostrar outra realidade tão patente como as verdades crísticas. Não é a persona ou a pessoa de Jesus Cristo de quem estamos falando, mas dos valores crísticos que ele nos trouxe. Valores esses, verdades essas, estão muito aquém
de alcançarmos. E Jesus, quando pronunciou a palavra amor, nós confundimos tudo. Até os dias de hoje, e imaginamos que amor é uma relação que aproxima, um sentimento que aproxima um ser ao outro. E, na verdade, não passa de uma simples sensação materializante que atrai. É uma relação de atração. O amor que Jesus nos veio falar, nos veio mostrar como caminho, como verdade, como vida, transcende a condição material. Por isso que ele disse, o meu reino não é desse mundo. É o mundo de Jesus que estamos em direção a conquistar. É o mundo de Jesus que ele nos pregou, no qual estamos nesse momento transitando, imaginando que dentro em breve poderemos estarmos dentro dele. E sem entender, caminhamos em busca desse mundo. Sem entender que é dentro de cada um que nós precisamos construir esse mundo que Jesus nos ensinou. Ele é vida, ele é caminho, ele é verdade. Mas verdade é essa que nos esclarece, ou nos esclarecemos, ou simplesmente a verdade que ele nos traz não será entendida. A vida da qual Jesus nos veio informar jamais vai ser compreendida, tão pouco vivida. E como o peixe que nada dentro d'água, vamos ficar nadando em círculo, sem direção e sem caminho. Mas não somos peixes, somos criaturas inteligentes. Entretanto, qual como o peixe, nos comprazemos em simplesmente nadar em qualquer direção para nos comprazermos e vivermos a nossa materialidade. E é isso que nos faz vivermos entre a negatividade e a sintonia, imaginando ser equilíbrio e harmonia. Caminho, verdade e vida, harmonia e equilíbrio. Os valores crísticos. É esse que nós precisamos entender. É isso que precisamos buscar. Mas muitos de nós ainda não querem aceitar essa realidade. E entendem que, por exemplo, a leitura do Evangelho sistemático é cansativa. Porque eu já conheço, não se o Evangelho, não, eu já conheço de coisa associada. Eu conheço gente que nem faz o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar muda para o livro dos Espíritos do lar, porque o Evangelho já conhece. E não consegue perceber, não consegue alcançar, não entendeu ainda. Que são os valores que Jesus dita em cada parábola. É a verdade que ele nos esclarece nas suas historinhas bem contadas, que nós ainda não alcançamos e que cada vez que lemos, cada vez que buscamos, cada vez que repetimos para nós mesmos, descobrimos uma certa nuance diferente, que nos toca, que nos chama a atenção. E sem nos apercebermos, está lá a espiritualidade. Junto de nós, no nosso Evangelho no lar, vibrando, nos inspirando, nos orientando na leitura do Evangelho para ver se nós conseguimos despertar para os valores crísticos. Não é para decorar a história de Jesus, não, gente. Não, o estudo sistemático do Evangelho não tem esse objetivo. Ninguém quer que você decore a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deseja, e foi assim que ele trouxe os seus evangelhos, para que nós possamos despertar para uma realidade maior. Só que, há pouco mais de 2000 anos atrás, nós não tínhamos percepção ou compreensão suficiente para que ele nos falasse da verdade de forma diferente. Hoje, ainda temos dificuldade de alcançar. Hoje precisamos ler insistidas vezes, de manhã, de tarde, e cada vez que a gente lê, a gente descobre uma informação diferente, uma vibração que nos faz perceber. Você está precisando melhorar nisso. Um amigo espiritual uma vez nos disse, e acho que eu já tive chance de falar isso aqui: meu irmãozinho, vá estudar o capítulo 17. Faça uma reflexão profunda a respeito do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá vamos nós, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá o título: ser perfeito igual é o vosso Pai. E quem quer receber como perfeito igual ao Pai, jamais não conseguiremos. A espiritualidade está querendo muitos elementos.
A gente não vai conseguir. Mas lendo o capítulo 17, começamos a ver as nuances que Jesus nos traz, as nuances que a espiritualidade nos faz refletir, as nuances que a espiritualidade sugere para a nossa compreensão, nosso estudo, nosso aprofundamento, nossa busca, nosso despertar interior. E aí a gente começa a ver um bocado de coisa que falta fazer, que fez, que está fazendo errado, que precisa fazer diferente. As pequenininhas coisas que a gente já começa a fazer, que imaginamos ser grandes coisas. E quando a gente lê o contexto desse capítulo, a gente vê, tem uma pequena noção da distância que nos guarda da realidade, que nos aguarda. Que foi a que Jesus nos trouxe, a vida futura. Que é essa que nós não compreendemos. Que buscamos só para resolver os problemas imediatos. O problema de saúde, o problema da família, o problema do emprego, o problema de alguém que precisa ser tratada. Logo, quando se consegue qualquer alívio nesse sentido, a primeira coisa que a gente esquece é Jesus. O Evangelho, a leitura sistemática. Não, dá muito trabalho, muito cansativo. E aí se perde grandes oportunidades de se melhorar. Mediunidade eu tenho que incorporar, eu tenho que dar comunicação, eu tenho que transmitir mensagem. Não, gente, não. Mediunidade não é isso. Mediunidade é uma porta que abre para você despertar para a espiritualidade. E só há uma porta, por mais carola que vocês achem, por mais piegas que entendam, só há uma porta verdadeira para a espiritualidade. O resto, tudo é sintonia. E essa porta se chama Jesus Cristo. E essa é a grande dificuldade de se entender dentro dos centros espíritas. Porque estamos nós todos buscando o desenvolvimento mediúnico, o esclarecimento a respeito da mediunidade, entender as energias que nos tocam, que nos influenciam. E precisamos entender tudo isso. Mas sem Jesus, a nossa verdade será apenas relativa. Relativa à nossa condição de percepção, que é modesta ainda, que é muito voltada para a materialidade, que é muito pequena diante do tamanho de riqueza que Jesus nos trouxe. E não queremos ler o Evangelho, porque dá trabalho, porque é repetitivo. É uma pena. Como prova de que a obsessão à realidade que existe já há muito tempo, trouxemos, pelo menos do Evangelho de Jesus, do registro de Mateus, no capítulo 9, versículo 32 e 33, a seguinte passagem para demonstrar o registro da existência da obsessão já na época de Jesus. Diz o texto: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. A época de Jesus endemoniado era compreensível, hoje não. Mas foi o termo utilizado à época de Jesus para falarmos dos obsessores. Hoje nós sabemos que se tratava dos irmãos obsessores. E no capítulo 33, o texto nos diz: quando o demônio foi expulso, o mundo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Então, nesse pequeno texto, nós temos pelo menos duas provas contundentes. A primeira, que já na época de Jesus, é isso que nós queríamos mostrar, já existia o fenômeno mediúnico, porquanto a mediunidade, e que, pelas próprias palavras trazidas por Mateus, nunca se havia visto nenhuma conduta, nenhuma forma de tratamento em relação à obsessão da forma que Jesus o fez, de uma forma simples, de uma forma humilde, de uma forma amorosa, de uma forma direta, em praça pública para todo mundo ver. Porque a época de Jesus, os pseudos religiosos tratavam com sortilégios, com mistérios, com rituais, que muitas das vezes traziam mais mal do que qualquer tipo de ajuda. E por isso talvez Maria Madalena tenha a fama que tem até os dias de hoje, sem ninguém entender. Até os dias de hoje, assisto ainda palestras de irmãos nossos, sem nenhuma intenção má, mas se referindo a Maria Madalena como se fosse uma mulher de vida escusa,
E os estudiosos procuraram registros, outros que pudessem comprovar essa realidade, e ninguém acha. E ninguém quer compreender que Maria Madalena tem a fama que tem pela condição social em que vivia. Depois de seguir vários rituais, várias sugestões de orientadores espirituais, ou seja, os rabinos, não conseguiu se tratar da obsessão que ele vivia, até o dia que encontrou Jesus. A partir desse momento, Maria Madalena passou a conviver com Jesus, servindo, divulgando, trabalhando, convivendo com todos os que seguiam Jesus. E por estar de cabeça raspada, a qual foi raspada, sugestão do rabino, como um ritual para se tratar dessa desobsessão e viver entre homens, era considerada uma prostituta. Se uma mulher fizer isso hoje em dia, assim ainda vai ser entendido, mas na época de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Nós, aos dias de hoje, ainda não entendemos as verdades crísticas. Imaginem há 2000 anos atrás. Imaginem o sofrimento, a dor de Jesus ao ver, depois de curar um leproso, ele sair para o bar, encher a cara e pagandaia. Será que nós fazemos isso hoje em dia? Não, não mais. Será? Muitos de nós está aqui dentro da casa espírita. Talvez voltando pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela enésima vez. Mas podemos estar aqui também pela primeira vez. E nós, muitas das vezes, quando tratados pela primeira vez, agradecemos, porque temos o sentimento da gratidão, mas vamos para o primeiro barzinho festejar, sem compreender nada, sem entender o que foi que fez, o que foi que aconteceu com ele, quando ele estava vivenciando aquela situação. Sem entender a verdade, sem entender o caminho que ele foi ensinado, sem compreender que é ele que tem que trilhar. Não basta só aceitar Jesus, não. Você tem que aceitar e aprender com ele a vida que ele veio nos ensinar. Porque é isso que nos aguarda, querendo ou não, aceitando ou não, acreditando ou não. Não há outro destino. Todos nós, invariavelmente, dentro de mais algumas décadas, não estaremos aqui. Isso é natural. Mas não aceitamos essa realidade. Dói, incomoda, sofre. E quando desencarna um irmão ou irmã do centro espírita, todo mundo fica pesaroso. Todo mundo fica triste. Todo mundo se lamenta. Mas fulano de tal foi. Meu Deus. E a lembrança de que a missão dela foi cumprida, ou pelo menos que ela conseguiu se desembaraçar daquela missão que ela estava passando. Ou estamos todos nós aqui aproveitando o momento de lazer? Absolutamente. Não que devemos festejar a partida de ninguém, ou desencarne. Não é isso. Mas a compreensão dessa realidade é o que está nos faltando. Não pretendo aqui dizer o que é certo e o que é errado, como cada um deve fazer, mas ressaltar os valores crísticos e que a doutrina dos Espíritos veio nos esclarecer. O que está nos faltando? Essa é uma realidade. Mas continuemos. Nós encontraremos em torno de nós tudo o que alimentamos em nosso interior. Para nós podermos entender esse entendimento, precisamos das informações trazidas na apresentação anterior que os irmãos encontrarão. A fundamentação bem esclarecida e explanada. Mas é isso que acontece. Estamos encontrando na frente de nós, aos nossos lados, em torno de nós, a cada momento e a todos os instantes, tudo o que é pertinente ao que existe dentro de nós mesmos. Nós é que ainda não compreendemos isso. Nós que imaginamos muitas das vezes ser a vida complicada, dificultosa, problemática, ou injusta, ou madrasta, não é? Como muitas das vezes dizemos, sem compreender que o que está ao nosso redor é simplesmente reflexo daquilo que está dentro de nós. E alguns vão dizer, mas se isso é enunciado de física quântica. Certo? Física quântica existe desde os anos 70, 60, por aí, ou seja, daqui a
há mais ou menos uns 60, 70 anos, por aí, não é isso? O Livro dos Espíritos foi lançado há pouco mais de 160 anos. Então, de cara, foi anunciado da física quântica. A doutrina dos Espíritos já nos ensina isso. Nós é que não estudamos. Se estudamos, não lemos adequadamente. Ou, se lemos adequadamente, não entendemos. Não buscamos nos aprofundar nas verdades que os Espíritos nos traz. A leitura do Evangelho, a leitura do Livro dos Espíritos, a leitura da codificação, a leitura das obras acessórias que vêm nos esclarecer, ampliar mais ainda que a codificação nos traz, passa a ser apenas um mero momento de lazer. Não de aprofundamento. E a casa espírita é o esteio. Como Dantes, buscando nós, os templos religiosos, passamos a frequentar. Porque lá tem um monte de gente boa, naturalmente, né? Lá o ambiente é tranquilo. É claro, a espiritualidade construtiva, positiva, amorosa, amiga, que quer a nossa transformação, está aqui vibrando junto de cada um de nós. Jesus se faz presente junto de cada um de nós. Deus está conosco. Tudo está em tudo. E a nossa negatividade é o que nos influencia. Não é porque nós somos ruins, não. É porque nós ainda não aprendemos. Estamos no caminho. Mas esquecemos desse pequeno detalhe. Imaginamos muitas das vezes que a vida material é a verdadeira vida. Esquecendo que chegou aqui e que vai partir. Que viemos de algum lugar. Que estamos aqui não é para viver necessariamente apenas a materialidade. A materialidade nos serve de instrumento, de oportunidade, de evolução, de aprendizado. E confundimos atos com galhos. Causa com efeito. A conquista política, a afirmação filosófica, não porque eu penso assim, e não consegue se tocar da realidade existencial que experimenta naquele momento. Não consegue despertar, eu estou falando das casas espíritas, não consegue despertar para a realidade existencial da qual faz parte, que és o trabalhador do Cristo. E é para o Cristo a quem trabalhamos. O único e verdadeiro realizador da tarefa. Nós somos meros coadjuvantes. O protagonismo a Jesus pertence. A religião dos Espíritos, aos Espíritos pertence. Nós somos modestos e pequenas crianças, tendo a oportunidade de aprender uma verdade maior. E aí, quando já temos uma relativa compreensão, já nos achamos donos de grandes verdades. E esquecemos que estamos aqui pelo outro, para o outro. Foi assim que Jesus viveu. Foi assim que ele nos ensinou. Não, mas a minha opinião, o meu entendimento é fundamental. A compreensão da construção do que eu estou fazendo é mais importante. A minha tarefa é mais importante. A minha atitude é a que deve prevalecer, porque eu vou construir um grande centro, eu vou construir uma grande casa, eu vou fazer uma grande realização, eu vou fazer um grande movimento. E eu vos digo com todo o coração, não estou aqui por ninguém, não estou aqui caminhando para Jesus, não estou aqui pelo lado de Maria, não estou aqui por Calixto, que é o presidente, nem por Kardec. Jesus é o caminho, mas estou aqui por mim, porque sei dos meus limites, sei da minha pequenez, sei das minhas necessidades. E aqui, como no lado de Maria, onde encontrei o grande bálsamo, é a oportunidade que tenho de me melhorar. E é isso que eu estou fazendo aqui. Não estou fazendo favor a ninguém. Se as nossas palavras puderem tocar a alguém, amém. Se não, paciência, meu Deus. Eu tentei. Não dizer a minha ideia ou firmar o meu pensamento, mas repetir aquilo que a gente aprendeu e que nos faz ouvir mensagens espirituais maravilhosas, de apoio, de orientação nas nossas tarefas, de realização, de reconhecimento. Não de ninguém, mas de algo que é intangível. Da satisfação de ver os outros caminharem.
como Dantes, precisava caminhar e não sabia que direção. Esse é o meu propósito em dizer tantas palavras. Não afirmar que já aprendi ou que já sei qualquer quantidade de doutrina. Muito pelo contrário. Sei que estou muito distante. Mas tu já está no caminho da doutrina espírita há mais de 40 anos, vendo muitos irmãos ainda sem entender a realidade, o significado da obsessão, entendendo como um tema plenamente entendido, compreendido e dominado, se entregando e vivenciando a sua própria obsessão, sendo vítima de si mesmo. Porque toda a obsessão começa, antes de mais nada, em si próprio. Sendo o seu maior obsessor. Perdendo grandes oportunidades de servir ao Cristo. Emoções e pensamentos maus produzem uma atmosfera espiritual escura, a qual atrai vibrações de igual terror. É isso que nós estamos produzindo em torno de nós todas as vezes, que alimentamos sentimentos egoísticos, quando alimentamos possessividade, realização excessiva do lado material. É isso que estamos construindo ao nosso redor. Todas as vezes que esquecemos do próximo e pensamos em nós. Mas sim, não quer dizer que eu não posso pensar em mim? Não, absolutamente. Mas que você pense em você como Jesus nos ensinou, pensando no outro. Não é dar a cara a tapa ou o pescoço à imolação. Não é disso que nós estamos falando. A lei de preservação é a lei divina. Precisamos nos preservar, precisamos existir, precisamos nos manter. Mas que na medida das nossas possibilidades, na medida das nossas mediocridades, possamos nos lembrar de eventualmente podermos servir. Mas se eu já faço campanha do quilo, eu já distribuo sopa. Olha, eu já distribuo tantos enxovais, olha a minha roupa velha, não tem mais na minha casa, mas eu peguei já de tudo. Será essa a verdadeira caridade? Você só desapegar ou praticar a campanha do quilo? Muito bem, o trabalho da campanha do quilo, como a sopa e tantas outras tarefas, são maravilhosas. São verdadeiras escolas de espiritualidade, sem sombra de dúvidas. Talvez um dos melhores trabalhos de desobsessão que exista, não discuto. Mas e aí? Encerra lá? A gente está lá, trabalhando, fazendo a tarefa. Quando sai, voltamos a realizar tudo como antes. É isso que acontece. É por isso que a obsessão volta. A dor de cabeça, o mal-estar, a sensação, o pesadelo, as doenças que não são explicadas, os mal-estares, as influências. É isso que acontece. E como registro e testemunho da realidade do que fazemos, do que existe no nosso planeta, nós vamos buscar o testemunho de Manuel Filomeno de Miranda, lá na obra Das Fronteiras da Loucura, sobre aquele de Valdo Pereira Franco. Um texto que ele nos traz como título Faixas Vibratórias em Torno da Terra. Aí Manuel Filomeno de Miranda nos conta que depois que desencarnou, foi levado pela espiritualidade lá para as alturas. E ele disse, nessa obra, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam. Ou seja, ele viu, com sua vista espiritual, mesmo sendo levado, que em torno da Terra pairava como sombras, como faixas vibratórias. E continua Manuel Filomeno de Miranda. Desde as mais condensadas próximas da área física até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na costa. Ou seja, era uma realidade que ele percebia que acontecia em torno da Terra, desde o chão da matéria até as áreas mais distantes, mais etéreas. Nós já aprendemos que o nosso lar se encontra também no umbral. O umbral começa debaixo da terra, mas ele estava só vendo acima da terra. Era isso que ele estava vendo, a resultante dessas vibrações. Mas continua Manuel Filomeno de Miranda, que eram vitalizados pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes, não perdoe a pressa, não é por conta da hora, tá? Dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem as condensações perniciosas. Ou seja, essas condensações que Manuel Filomeno de Miranda visualizava nada mais era do que as condensações de pensamento e sentimento produzidos pelos habitantes da Terra, que envolviam
a todos os seres, ou seja, a resultante daquilo que pensamos, sentimos e que alimentamos em nós, dentro de nós, como sentimento, propósitos e objetivos de vida. E lá na obra Entre Dois Mundos, também, de Manuel Filomeno Miranda, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele amplifica aquilo que contou no livro anterior, um texto onde ele coloca o título Ampliando a Visão. Diz ele falando da mesma coisa. Próximo dos encarnados, podia perceber que pairava uma nuvem espessa, ou seja, coisa que nós não vemos, em torno da humanidade encarnada. Ele via uma nuvem espessa, semelhante àquela que nós vimos na figura da jovem, envolvida por uma nuvem material negativa, de Manuel Filomeno, onde se agitava outra multidão, porém desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres. Ou seja, a nuvem que Manuel Filomeno Miranda visualizava nada mais era do que espíritos desencarnados, se alimentando e alimentando nossos pensamentos, ideias e sentimentos. Ou seja, nós já sabemos que existe toda a humanidade desencarnada junto de cada um de nós. Era isso que Manuel Filomeno Miranda visualizava e testemunhou nas suas obras. E continua ele. Que se tornaria difícil estabelecer fronteiras de uma e outra faixa de convivência. Ou seja, estávamos tão ligados uns aos outros que não conseguia ele, pela visão que ele podia ver, distinguir, saber quem era encarnado e quem era desencarnado. À distância ele viu que havia uma nuvem, mas o limite entre encarnado e desencarnado, esse aí ele conseguia delimitar. Ou seja, vocês fazem ideia de que época foi essa do desencarne de Manuel Filomeno Miranda? Quando ele visualizou essa realidade, foi a uma época justamente dessa data que estamos bem próximo de acontecer, a do Carnaval. Era isso que Manuel Filomeno Miranda visualizava e via naqueles momentos. As vibrações que nós estamos alimentando em nós, de sintonia, de prazer, daquilo que achamos que é harmonia, que nada mais é do que a alimentação interior de sensações materializantes. É isso que acontece no Carnaval. Uma grande obsessão coletiva de espíritos encarnados e desencarnados, um alimentando o outro. E, parafraseando Manuel Filomeno Miranda, fica difícil distinguir quem era o obsessor e o obsediado. Se era encarnado ou era desencarnado. E aí, quem seria? Ambos se obsediavam. E ainda para aprofundar a nossa reflexão, nós vamos buscar na obra Segue, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, um texto que tem como título Obsessões. Me perdoe a correria, mas é para tentar passar aqui um pouco, quase tudo aquilo que a gente trouxe. E nos diz Emmanuel, nem sempre conseguimos perceber os processos obsessivos. Vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. Ou seja, Emmanuel nos dizendo que as nossas obsessões, muitas das vezes, começam com pequenas coisas, pequenos comportamentos, situações diminutas que não valorizamos e que muitas das vezes estamos contribuindo e realizando nossa própria obsessão. Mas continuemos com Emmanuel. Emmanuel nos fala do olhar de desconfiança. Naquele momento em que nós desconfiamos eventualmente um do outro, que não aceitamos, ou que imaginamos que estão nos querendo tirar proveito, ou não acreditando. Muitas das vezes estamos nos alimentando na sintonia das sugestões obsessoras, que querem aproveitar-se daquele momento vibratório em que você se alimenta para poder influenciar outras ideias. Basta apenas um olhar de desconfiança para que um outro sentimento, um outro pensamento maior lhe seja sugerido de forma negativa, para em seguida um outro sentimento, um outro pensamento. É por isso que nós estamos obsediados. Ou seja, nós contribuímos, como diz Emmanuel, em bagatelas.
Emmanuel nos fala do grito de cólera, que às vezes é muito comum nós nos irritarmos. A falta de paciência, como é comum na nossa realidade. Sobretudo nos dias de hoje, como é frequente a irritação, a provocação, as discussões, a não aceitação da opinião do outro. E sem perceber, sem entender, estamos fazendo justamente o que querem que nós façamos. Não simplesmente o grito que emitimos, mas a condição vibratória negativa inferior. A sintonia que nos submetemos. A sintonia que entramos. Adquirindo uma negatividade que culmina invariavelmente numa obsessão. Emmanuel nos fala de uma frase pejorativa, às vezes é suficiente para se começar um processo pejorativo, um processo obsessivo. Mas se o Emmanuel espera de nós a santidade, não. Ele está nos esclarecendo. Como Jesus, ele está nos mostrando o caminho. Como o peixe que tem que nadar. A escolha do caminho é nossa. O nadar é a opção nossa. O caminhar é a escolha nossa. Só não vamos poder dizer que não sabíamos mais. Hoje, ao menos, temos essas ideias. E cabe a nós escolhermos. Mas continua Emmanuel nos dizendo: a ponta do sarcasmo. E como é comum, não é? Nós ironizarmos. Nós sugerirmos a inferioridade dos nossos irmãos no sentido oposto, querendo falar de grandes coisas, mas na realidade estamos ironizando daquilo que os outros fazem, sem perceber que a grandiosidade que nos imaginamos é a inferioridade que querem que assumimos ou assumamos para que nos encontre naquela condição vibratória e nos abraçar. Porque a nossa pretensa superioridade nos proporciona a inferioridade desejada, a negatividade necessária para a obsessão se instalar. Emmanuel nos fala do momento de irritação. Mais uma vez, a falta de paciência. Como é comum a falta de paciência nos proporcionar momentos obsessivos. A tristeza sem motivo. É muito comum, sobretudo nos dias de hoje, a questão da frustração, da não conquista, sem se aperceber que as dificuldades, ou não querendo aceitar que as dificuldades fazem parte do processo de conquista. Não existe conquista sem dificuldade, não existe conquista sem luta. Não existe aprendizado sem falta de conhecimento. É aquela fadiga que nos chega e não sabemos por que acontece conosco. Eu estava tão bem, eu fiz campanha do livro ontem. Hoje eu já estou assim. Você parou para analisar se durante a campanha do quilo, que tom você vibrava, o tom que você está se alimentando dos pensamentos no dia de hoje, se deixando levar? Será que você consegue perceber que a tristeza sem motivo lhe foi sugerida para que você aceitasse como coitadinho que você se entende que é? Porque ficar triste é normal, é natural, é devido, é justo. É comum. A perda de qualquer condição existencial, nós nos sentimos tristes. Faz parte do nosso mecanismo existencial. Entretanto, a alimentação desse sentimento, dessas ideias, é uma escolha. Compreendermos que somos injustiçados, coitadinhos, por mais difícil que seja, não vai nos ajudar. A condição difícil de vida que enfrentamos é proporcional às forças que temos para lutar. O sentimento de coitadinho, de dor, por mais justo que seja, não nos ajudará. Como um mecanismo de defesa inicial serve para nos alertarmos. Como a dor, por exemplo, nos alerta de uma realidade existencial para que tomemos alguma providência. A frustração é comum que nós sintamos. Entretanto, nos alimentarmos dela
É a minha escolha. E continua Emmanuel. Constante de impaciência, nós já falamos sobre isso. A disposição descontrolada é muito comum. A irritação nos leva a nos sentirmos fadigados, indispostos. E aí, de forma descontrolada, revidamos a quem quer que esteja ao nosso redor. E aí, o que acontece? Estamos justamente na condição vibratória, na sintonia, que desejam que nós estejamos, para que novas ideias semelhantes nos sejam alimentadas. É assim que começa o processo obsessivo. Não, meus irmãos, não vem o espírito, não se sabe de onde, nem como de onde, e bem fica junto de nós influenciando negativamente, não. Não. Ele chega sorrateiramente e nos sugere: olha como você é belo, olha como você é belo, olha como você é inteligente. Ah, você é muito capaz. Ah, você está sendo injustiçado. Coisas do gênero. E o ego aceita as sugestões. E aí, como aceitou essas sugestões, vem as orientações negativas e perniciosas sugeridas pelos nossos irmãos obsessores. Então a culpa é do obsessor? Não. Foi você que escolheu aceitar essas sugestões. Foi você que se comprazeu com a materialidade. A sua materialidade é uma opção. Você aceita ou não. Mas se é difícil, é difícil. Não existe aprendizado sem falta de conhecimento. Não existe cura sem dor. Estamos aqui para melhorar. E se estamos aqui para melhorar, há de entender que nos encontramos num patamar inferior que precisamos conquistar. Mas que as forças e as possibilidades estão dentro de cada um de nós. Que cada um precisa empreender com suas próprias energias a sua busca, porque a receita da cura ou da melhoria minha não serve para ninguém, mas ninguém serve para mim. Cada um tem as suas respostas. Jesus chama cada um de nós de forma diferente. Jesus nos fala a cada um de nós de forma diferente. Porque existimos e sentimos realidades diferentes um do outro. E cada um precisamos de nós buscar em Jesus as nossas respostas. Invariavelmente elas chegarão a todos, desde que saibamos buscar. Como Jesus nos ensinou, com humildade, simplicidade, dedicação, amor, busca, verdadeira busca. Entendimento que a materialidade existe, precisamos dela para vivenciarmos as nossas vidas, para realizarmos as nossas jornadas, mas que a materialidade é um meio. E aí, meus irmãos, não entendam que estamos dando menos valor à matéria, muito pelo contrário. Precisamos entender que a matéria tem sim o seu valor. Só que nós supervalorizamos de regra a essa matéria, a nossa materialidade. Nós precisamos encontrar nela o valor que ela tem. A oportunidade de crescimento moral e intelectual, do desenvolvimento espiritual. Porque estamos aqui para isso. E foi isso que um espírito amigo, um outro espírito amigo nos perguntou: meu irmão, você sabe por que o planeta, eu acho que já fiz essa colocação aqui também, uma vez, faço de novo, porque acho ela extremamente oportuna. Você sabe por que o planeta é um planeta de expiação de provas? E eu respondi naturalmente, como o próprio nome sugere, e ele não me deixou concluir a frase. De expiação, de prova, mas que para vocês refletirem a volta para cá. É o que vocês menos fazem. Aliás, nunca fazem. Me deu um abraço e saiu e me deixou pensando a respeito. Nós já aprendemos que estamos vivendo momentos de expiações e de provas. Já aceitamos essa realidade. Eu já avanço. Mas a nossa volta para a espiritualidade, que ela é incontestável. Ela é inexorável. Vamos voltar. Não tem pergunta. Quantas vezes paramos para refletir a respeito? Muita paz para todos.
Bom, meus irmãos, como no início, convidamos a todos a fecharmos os nossos olhos, a mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos ofereceste na noite de hoje. Graças te damos, amigo irmão, pela certeza que nos proporciona, limitados às nossas possibilidades de entendimento, para alcançar e compreender o caminho em que nos coloca. Ajuda-nos, amigo irmão. Permite que os teus mensageiros de amor possam sempre nos inspirar, a cada um de nós, nos orientando, nos esclarecendo, nos inspirando, nos ajudando, em razão e emoção, para que possamos cada vez mais despertar para o significado das verdades de amor e de luz que tu nos proporciona, e assim, que sabes, podermos sermos um dia dignos de tanta luz que recebemos. E em teu nome, meus amados, suplicamos o teu consentimento para finalizarmos os trabalhos da noite de hoje. Muita paz para todos.